falar, que Ele vai ministrar e que grandes coisas vão acontecer. Amém? Eu quero começar dizendo para você, pode colocar o nosso tema, se tiver como. Vamos ler junto? Vamos ler só os homens primeiro, porque eu gosto de ver se os homens são mais fortes ou mais fracos, entendeu? Tô brincando. Vamos lá, só os homens bem bonitos. Lê para mim o nosso tema hoje. Nossa, gente. Eu ponho os homens primeiro porque a gente tem chance de ouvir, né? Aí a gente compara, a gente pontua e agora as mulheres, entendeu? Agora só as mulheres, Sala. Nós vamos trazer para o feminino agora, tá bom? Ok? Só as meninas nós vamos ler no feminino, tá? 1, 2, 3 e... Olha, eu vou ter que concordar com o pastor. Os homens falaram assim com mais propriedade, sabe? Não, mulheres, por favor, princesas. Vamos de novo, só as princesas. Agora melhorou. Quem aqui já teve medo? Quem aqui já sentiu medo alguma vez na vida? Ou sente, né? Nem vou jogar no passado. Sente medo. Medo de cobra. Esses dias, semana passada, eu estava na salinha e fiz essa pergunta para os meus juvenis. E aí, você sente medo de cobra, lagartixa, um tanto de coisa que eles estavam relatando, a gente falando da história. Eu mesmo morro, até hoje eu tenho medo de perereca. Ah, se tiver perereca no banheiro, eu saio até pelada de lá de dentro, é até um risco. Eu não gosto de perereca. Aquele negócio pula aleatório, esquisito. Parece que eles descobrem onde a gente está e pula na gente, não é assim? É um negócio assim fora do comum. Eu não gosto. Tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que tem medo das adversidades, das circunstâncias, até de televisão. De ligar a televisão e chegar lá e se deparar com uma notícia muito ruim. O medo faz parte da nossa história. O medo faz parte da nossa vida e em algum momento da vida muitos de nós enfrentam esse tipo de sentimento, né? Precisam. E hoje eu quero ministrar contando uma história de alguém que também teve muito medo. De alguém que também se viu nesse momento de paralisação por conta desse tipo de sentimento. Ele se escondeu por conta de um medo que o dominava grotescamente. Palavra de Deus, se você puder abrir para mim, Juízes 6, capítulo 1. Eu quero ler com você alguns versículos e nós vamos discorrer para aquilo que o Senhor quer ministrar no nosso espírito. Então, Juízes 6, 1 começa dizendo assim, nós vamos ler até o 7. De novo os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E durante quantos anos? Quantos anos? 7 anos não são 7 dias. 7 anos não são 7 horas. 7 anos é muito tempo. É muito tempo. E durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel. Nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo o seu gado e as suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Tão numerosos eles eram. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta. Só até aí por enquanto. Vamos entender esse contexto, essa história? Essa história fala de algo muito ruim.
Como eu falei no início, não eram 3 horas, não eram 5 horas, não eram 7 horas de opressão. Era tempo demais, Jefferson. Imagina 7 anos você ouvindo e vendo a devastação da sua terra, da sua lavoura, a invasão de um povo muito numeroso. A palavra de Deus fala que era como se fossem enxames de gafanhoto. Era muita gente, era muita gente. Lá na frente vai falar que era como grãos de areia. Tão numerosos que eles eram. E eles vinham para destruir o povo de Israel. E foram 7 anos nesse estilo de vida. 7 anos nesse estilo de opressão. O povo israelita começou a ficar amargurado, abatido, sem esperança. Sem esperança. Não tinha mais um ponto de esperança nisso. Porque era tempo demais. Às vezes a gente passa por uma situação de abatimento durante 30 dias, a gente já fica preocupado. Às vezes a gente até perde a esperança com muito menos tempo do que isso. Não é? Você passa por uma crise financeira bancária, por exemplo, você vai olhar no banco num dia, saldo negativo. Uma semana depois você olha de novo, saldo negativo. 15 dias depois você olha de novo, saldo negativo. O que acontece com a gente? A gente teme. A gente teme o dia da manhã. A gente teme a possibilidade de não conseguir pagar a conta. Com 15, 20 dias. Agora eu estou falando de 7 anos. 7 anos debaixo de muita tormenta, de muita crise, de muita perseguição. Sem probabilidade de ver algo novo, de ver algo incrível. A plantação era feita, a semeadura acontecia, mas não tinha colheita. Porque os midianitas invadiam e destruíam. Está escrito no texto. A palavra fala que eles empobreceram tanto. Tanto é muito. Mas aconteceu algo muito extraordinário. No final do versículo, no finalzinho do 7, fazendo favor, e o início do 8. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, e eles enviou um profeta. E aqui eu quero começar a minha palavra. Preste atenção. Se você lê um cenário desse, imagina um cenário desse, que tipo de profeta, imagina que você era Deus. Que tipo de profeta você enviaria? Você está vendo o povo oprimido, você está vendo o povo machucado, você está vendo o povo entristecido e agora sem esperança. Na minha lógica humana, na minha lógica racional, eu enviaria alguém forte. Eu enviaria alguém corajoso. Eu enviaria alguém destemido, ousado, sabe, convicto de identidade. Alguém que pudesse trazer uma palavra de encorajamento. Alguém que pudesse trazer uma palavra de fé, de ânimo. Porque parece que não faz sentido nenhum, que a gente vai entender agorinha, eu enviar alguém medroso para lidar com um povo medroso. Israel já estava com medo. Já era uma realidade que eles estavam enfrentando. A palavra de Deus fala que eles clamaram. Eles clamaram a Deus e Deus enviou um profeta. Por que ele envia um profeta? Porque ele ama o povo. Porque ele ama seus filhos. Não era por merecimento, até porque o povo não estava merecendo. O povo estava fazendo exatamente o que Deus pediu para não fazer. Eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam adorando outros deuses. Então eles estavam fazendo aquilo que eles já tinham combinado com Deus que não faria. Por isso a opressão de 7 anos. Por isso a colheita. Aí você fala para mim, não, é um Deus amoroso, é um Deus cuidadoso. Mas então por que isso tudo aconteceu? Porque essas situações vieram contra Israel. Porque essas situações aconteceram contra o povo de Deus, se realmente esse Deus é tão amoroso assim. Se realmente esse Deus é tão cuidadoso, por que isso tudo aconteceu? Não faz sentido na cabeça da gente, não é? Essa semana eu fui para São Paulo com meu esposo, a semana passada. E meus filhos têm as rotinas e as obrigações deles. Que eles fazem, né? E toda terça e quinta é o dia que a Luana lava o sapato dela.
Eu cheguei de São Paulo, foi uma semana fria, né? 15 dias atrás estava uma semana mais fria. Agora esquentou. Inclusive, vocês perceberam que a gente está sentindo um pouco mais de calor hoje? É porque o nosso ar está desligado, gente. A gente está reformando o telhado para honra e glória do Senhor. Fala um amém bem alto aí. Nós começamos e Deus é bom. E nós tivemos que desligar o ar por causa disso. E provavelmente domingo que vem também vai estar. Então venha com a blusa fresquinha, tá? Porque domingo que vem também a gente vai estar sem ar. Mas enfim. Eu cheguei de São Paulo numa terça-feira. Lá em casa já era 8h30 da noite. E na hora que eu cheguei lá em casa, nesse horário, eu não sei o que aconteceu. Ela foi separar o sapato para usar na aula no outro dia e o sapato tudo sujo. Isso era provavelmente, já era umas que a gente foi jantar e tudo, já era mais ou menos umas 10 horas da noite, Rogério. E aí que ela foi separar a roupa dela, eu falei, uai, não lavou o sapato, gatinha? Ela falou, não. Eu falei, uai, como assim? Nós temos um compromisso, nós temos uma obrigação. Você fechou um compromisso comigo. Ai, não sei o que, estava 17 graus, 18 graus à noite, já estava frio. Eu falei, então vai lavar. Ela falou, mãe, são 10 horas da noite. Eu falei, poder da escolha, você escolheu lavar esse horário. Você teve o dia inteiro para você lavar. Você teve a terça para você lavar. Vai lavar assim mesmo. Ela falou, mãe, deixa para amanhã. Eu falei, não deixa, princesa. Não deixa. Porque senão eu não vou te ensinar o poder da escolha. Você escolheu e você vai colher as consequências da sua escolha. Essa história, na hora que eu estava preparando essa palavra, me veio esse exemplo para contar para você. Porque na verdade a gente questiona Deus. Espera aí, se Deus é tão amoroso assim, se Deus ama tanto assim, por que deixou esse povo sofrer 7 anos? Porque Ele nos deu um livre-arbítrio. Porque Ele nos deu um poder de escolha. Porque Ele quer ver a gente crescer e responder corretamente. Eu amo minha filha. E muito. Quem é mãe aqui sabe o que é um amor incondicional. Eu amo minha filha. E por amá-la tanto, eu coloco esse tipo de desafio para ela. E a responsabilidade da escolha dela. Porque eu sei para onde eu estou conduzindo. Eu sei para onde eu estou direcionando. Ela escolheu lavar 10 horas da noite a 17 graus. Tá tudo certo. Foi uma escolha. Aqui também acontece o mesmo cenário. Então Deus permitiu que eles passassem por essas circunstâncias. Deus permitiu que eles passassem por essas adversidades. Mas acontece algo tão precioso, tão incrível, tão maravilhoso. Eles clamam. Eles clamam. E quando eles clamam, Deus ouve. E Ele não só ouve, como Ele envia um profeta. Ele envia um profeta. Um profeta. Que está escrito lá em Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Biezerita Joás de Gideão. Joás, ponto, né? Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então vamos entender o contexto. A palavra de Deus fala que Deus ouve o clamor. A palavra de Deus fala que o povo está oprimido. Depois a palavra de Deus fala que Deus ouve o clamor. Eles clamam, Deus ouve o clamor. E logo em seguida aparece esse texto. O anjo do Senhor está sentado debaixo de uma árvore, observando um homem medroso. Observando um homem que estava se escondendo. Observando um homem que estava com medo, estava aflito, estava, sabe assim, angustiado. E aí a palavra de Deus relata que ele está vendo esse cenário. O Senhor, Ele conhece Gideão. Ele está vendo esse cenário. E Gideão está naquele lugar se escondendo. Aqui a palavra de Deus mostra que ele não escolhe um valente. Eu escolheria. Aqui ele não escolhe um guerreiro. Aqui ele não escolhe um homem capaz, um homem destemido, um homem ousado. A palavra de Deus fala que ele está sentado debaixo de uma árvore, observando um homem que está escondido. Lugar de malhar trigo, onde prensa uva, é um buraco. Não sei se você já viu, ele está escondido nesse buraco.
porque ele não queria ser visto, ele não queria ser notado, ele estava aflito, ele estava com medo. Ele estava com medo. Então Deus escolhe aqui o medroso. Deus escolhe aqui um incrédulo. Você vai ver no decorrer da passagem. Um homem que tem crise de identidade, crise de inferioridade. Deus escolhe aqui um homem questionador. Deus escolhe aqui um homem inseguro. Mas o mais incrível, Ele escolhe gente como a gente. Ele escolhe gente como a gente. Ele escolhe um improvável. Ele escolhe um improvável. E eu sei que muitas vezes nós nos encontramos nesse tipo de situação. E aqui parece uma incoerência o tema que eu decidi colocar na palavra com aquilo que eu comecei a ministrar para você. Parece que não faz sentido nenhum. Aonde será que a Lidiane quer chegar? Aonde será que essa palavra vai me levar? Parece que não faz sentido. E quem estava aqui no culto que eu ministrei, eu falei que parece que Deus às vezes é um pouco antagônico. Ele anda na contramão, né? Falando da história de José, de todas as circunstâncias que José enfrentou, de todas as adversidades que José enfrentou. E a palavra o tempo todo fala, e Deus era com José. Parece que não faz sentido algumas coisas. Parece que não. Gideão tem motivo para argumentar, porque ele estava vivendo tempo de muita opressão. E eu sei que às vezes nós vivemos também tempo assim. Eu sei que às vezes também nós passamos por adversidades, por circunstâncias contrárias. E essas adversidades nos paralisam e nos fazem querer entrar no buraco. E ficar lá, para esconder. Porque a gente às vezes não quer ver ninguém. Porque às vezes a gente não quer conversar com ninguém. As adversidades são grandes demais, são espessas demais, sabe, parece que a gente não consegue ver saída. Eu consigo imaginar Gideão nessa situação sem cogitar a possibilidade de saída. Ele não conseguia ver luz. Mas algo acontece tão poderoso, e esse é o título da nossa palavra. Porque Deus não vê a fase que a gente está vivendo, Ele vê a essência que a gente carrega. Ele não nos vê na nossa condição momentânea, mas Ele vê na nossa identidade, quem Ele nos formou para ser. Ele não olha para Gideão nessa fase medrosa e fala, e aí homem medroso, fala comigo. Não. No versículo 6, no capítulo 11, 12, final do capítulo 12, diz assim, ele está sentado, nós lemos no 11, Jesus está sentado vendo Gideão e ele está escondido dos midianitas. E no 12 diz assim, então o Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor é com você. O que está escrito lá no final? O que está escrito no final? Peraí, mas no versículo 11 falou que ele estava com medo. No versículo 11 falou que ele estava escondido. No versículo 11 falou que ele estava abatido, que ele estava lá porque ele estava com medo. Ele estava num buraco. Ele estava num tanque de prensar uvas. Ele estava num buraco porque ele não queria ser visto. Ele não queria ser notado. Ele não queria ser encontrado. Ele estava abatido de alma. Deus o observa nessa condição. Deus o vê nessa condição. Deus sabe que ele está com medo. E Deus olha para ele e fala algo poderoso. O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Como assim, poderoso guerreiro? Um medroso? Poderoso guerreiro, um medroso? Poderoso guerreiro, um homem que está se escondendo? Poderoso guerreiro, um homem que está amedrontado? Faz sentido isso para você? Não faz sentido. Tem coisas que não fazem sentido para nós. Ele está escondido. Sabe, e aqui nessa conversa, nós vamos perceber um Deus amoroso, um Deus que não desiste da gente, que sabe das crises que nós enfrentamos. Essa palavra, esse verbo escondido, que ele está escondido, é só o início de uma grande crise que ele está vivendo.
No decorrer da história, começa dizendo, agora estabelece-se um diálogo entre Gideão e o anjo do Senhor. No verso 13, ele começa dizendo, Senhor, olha isso aqui, olha a crise que ele está vivendo. Primeiro fala que ele está escondido, e agora você vai perceber que ele está abatido. Ele tem uma crise aqui existencial, grande, de abandono, de solidão. Ele tem uma percepção que ele está sozinho, que Deus não é com ele, que Deus não luta as lutas dele, que Deus o abandonou. Que Deus não se importa com os problemas dele. E ele começa dizendo, Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Quem nunca usou essa frase? Atire a primeira pedra. Quem nunca usou esse tipo de questionamento para Deus? Deus, se realmente o Senhor me amasse, por que eu estou passando assim por tantas crises? Por que eu passaria? Por que eu estou vivendo essa realidade? Se realmente o Senhor me amasse, o Senhor não consentiria esse tipo de situação que eu estou passando. Se realmente eu fosse filha amada, eu jamais passaria por essas adversidades. Se é verdadeiro o seu amor incondicional, se é verdadeiro o preço que você pagou na cruz, por que eu não vivo desfrute aqui na terra? Por que tantas crises financeiras? Por que tantas crises emocionais? Por que tantas crises no meu casamento? Por que eu não consigo ninguém para me ajudar a arrumar minha casa? Por que o meu marido não me entende? Por que eu não caso? Se realmente o Senhor me amasse, se o Senhor estivesse conosco, por que aconteceu tudo isso? Aqui ele começa a questionar a atitude de Deus e abre o coração para expor o que está sentindo nas suas emoções. Abandono, solidão. Meu casamento está destruído. Meu marido não me entende. Se realmente o Senhor me amasse, Ele me honraria como eu mereço. Emoções abaladas. Onde estão, olha só o segundo questionamento, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Aqui ele está vomitando, literalmente, aqui ele está colocando para fora, ele está abrindo o coração dele para Deus. Senhor, eu estou angustiado de alma. E ele foi para a pessoa certa, porque o Senhor, Ele é a verdadeira cura que nós precisamos, amém? Ele foi para a pessoa certa. E o incrível nesse contexto e nessa história, que eu vejo um Deus paciente. Ele ouve. Quem aqui está errado? Gideão ou Deus? Quem aqui trouxe para si outros ídolos? Quem aqui está vivendo esse contexto de idolatria, de adoração a outros deuses? Quem aqui desobedeceu o mandamento e não cumpriu as promessas? E Deus ouve. E Deus é paciente. Ele é paciente, Ele é paciente. Sabe, aqui Ele não chega e fala, por favor, se coloque no seu lugar. Porque eu como mãe, imagina a situação. Porque né, Deus é pai e a gente é filho. Como mãe, se um filho meu chega me querendo assim conversar, eu falo, oi, peraí, vamos entender a situação? Você plantou, você vai? Responsabilidade sua. Deus aqui, Ele não fala isso. Ele não aponta o dedo para Gideão. Ele não crucifica Gideão. Ele simplesmente ouve. Ele simplesmente ouve. Sabe por quê? Porque Ele se importa com a sua dor. Porque Ele importa com o seu clamor. Porque o que você fala, o que você clama, o que você desabafa, para Ele não é insignificante. Para Ele é importante. Para Ele é importante. E Ele quer trazer a cura para as suas emoções. Ele quer trazer a cura para os seus questionamentos. Ele quer trazer a cura para as suas indagações.
Sabe, nesse momento eu consigo ver um Deus curando as emoções de Gideão. Eu consigo ver um Deus curando as emoções abaladas de Gideão. Um Deus amoroso que simplesmente ouve. Que simplesmente ouve. Quantos de nós, infelizmente, ouvimos na nossa infância que se a gente fizer algo de errado, Deus castiga. Ou, se você fizer isso, Deus não vai estar com você nesse negócio não, hein? Nos contaram, nos ensinaram assim quando criança. Mas isso não é verdade, sabia? Porque Deus não deixa de ser pai. Ele não concorda com os nossos erros, Ele não concorda com os nossos pecados, mas Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. E por conta desses conceitos errados que foram ensinando para nós na infância, às vezes nós temos uma noção errada de Deus ainda na fase adulta. A gente enxerga um Deus distante, a gente enxerga um Deus desinteressado. Esse é o problema, às vezes, de quando as pessoas estão em pecado e não conseguirem voltar aos pés do Senhor. Porque elas se sentem condenadas demais, amarguradas demais, e Deus não está nem aí para o problema delas. Mentira. Mentira. Ele se importa. É exatamente isso que mostra a palavra. Ele ouve o clamor, Ele ouve o desabafo de Gideão, Ele ouve o que Gideão tem a dizer. Senhor, aonde o Senhor estava? O Senhor me abandonou. O Senhor me abandonou. Aonde o Senhor estava quando tudo aconteceu? Cadê aquele Deus que tirou o povo do Egito? Cadê? Mas no versículo 14, Deus responde para ele, não questionando, não condenando. Ele só fala algo: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Agora de novo vem uma incoerência para mim. Que força é essa que Deus vem em Gideão? Olha lá, ele fala, com a força que você tem. O medroso tem força? Cadê a força desse Gideão que eu não enxerguei até agora? Cadê a bravura desse Gideão que eu não consegui ver no texto? Com a força que você tem, você vai guerrear? Você percebe que Deus não olha para a sua condição? Você percebe que Deus não olha para a fase que você está vivendo? Você percebe que Deus não olha para a sua crise e te valida pela fase que você está passando? Ah, ela é uma medrosa. Ah, não, ele é um covarde. Ah, não, ela é uma preguiçosa. Não. Sabe quem você é para Deus? Uma corajosa, um ousado, um destemido, um apaixonado, um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira, porque é assim que Ele nos vê. Não a fase, mas é a história que Ele já definiu lá na fundação, quando Ele colocou a gente dentro da barriga da mãe da gente. Poderosa guerreira, poderoso guerreiro, é assim que Ele nos enxerga. E Ele responde para Gideão, você vai na força que tem dentro de você. Na força que tem dentro de você. Muito antagônico para nós humanos, mas nós não andamos no natural, amém? Sabe? Depois que ele expõe a sua crise de abandono, começa agora uma crise de identidade. A crise de identidade é resultado de questionamentos nas nossas emoções. É tão difícil. Uma vez eu fiz uma dinâmica quando eu estava ministrando no encontro de mulheres. E eu dei um espelho para cada uma delas. E pedi para que elas relatassem o que elas estavam vendo. Como era difícil ouvir, sabe assim, adjetivos positivos da boca de cada uma a respeito de si mesma. Como era difícil. Uai, não dou conta não, hein? O que eu estou vendo? Uai, sabe essas coisas assim? Eu vejo aqui uma filha amada. Eu vejo aqui uma filha corajosa. Não ouvi. Eu vejo aqui uma mulher destemida. Eu vejo aqui uma mulher ousada. Hoje a gente estava lá no evento da Rúbia. E aí
Eu estava do lado de uma pessoa e a Rúbia designou, né? Pediu para que nós falássemos um adjetivo positivo sobre nós mesmos. E a pessoa que estava do meu lado, ela falou: ai, não sei falar nada de mim. Parece que eu não tenho nada para falar de mim. É algo que a gente vai absorvendo, não é assim? Porque depois de uma crise de abandono, de uma crise emocional, a gente enfrenta a crise de identidade. Geralmente a crise de identidade é um reflexo da minha condição do momento. Sim ou não? Então, se eu estou com medo, logo eu não sou filha, o Senhor não é comigo. Se eu estou passando por uma situação adversa, logo o Senhor me abandonou, logo eu não sou filha. A crise de identidade, ela é resultante de uma crise nas emoções, de uma crise de abandono. E aí começa então a segunda pergunta. Ah, Senhor, respondeu Gideão. 15. Como posso libertar Israel? Vamos ler juntos esse finalzinho? O meu clã é o menos importante de Manassés. E eu, o menor da minha família. Olha como ele se enxergava. O meu clã é o menos importante e eu sou o mais insignificante. Eu sou o menor, eu não valho nada, eu não tenho valor, eu não tenho significância, eu não valho nada. Eu sou o menor do menor do menor. Aqui eu percebo uma crise de identidade. Gideão se via como o menor do menor do menor. Mas e Deus? Como que Deus o via? Poderoso guerreiro. Gideão se via como o mais improvável, o mais incompetente, o mais medroso. E como que Deus o via? Poderoso. Gideão se via com crises emocionais, crise de abandono, crise de solidão. E Deus o via como? Poderoso guerreiro. Porque na verdade Deus usa sim os improváveis. E sabe por que essa história está na Bíblia? Porque é para mim e para você. Essa história é atual, sabe por quê? Porque conta a minha e a sua história, só usando o nome de Gideão. Quantas vezes não enfrentamos isso? E se você for ler toda a palavra, você vai perceber que é cheio de um monte de gente improvável. É cheio de um monte de gente medrosa. Gideão medroso. José mimadinho do papai, lembra? Davi totalmente incapaz, sem nenhum porte, nenhuma aparência, nenhuma bravura. Joás, que aqui eu citei porque é o pai de Gideão, totalmente imaturo, começou a reinar com 7 anos de idade. Alguém com 7 anos de idade tem maturidade para reinar? Elias, alguém amargurado de alma que pede para si a morte, talvez até depressivo. Os valentes de Davi eram endividados, conflituosos de alma, a palavra de Deus fala. Só gente improvável, só gente incapaz, só gente ineficiente. Angustiados, medrosos. Aqui Gideão de novo fala para Deus: Senhor, eu sou o menor, eu sou o mais improvável, eu sou o mais incompetente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: Deus não sabia disso? Deus não sabia que ele era o menor? Deus não sabia que ele era o mais insignificante? Deus sabia de tudo isso. Mas lembra, Deus não olha a sua fase. Deus não olha a sua condição. Ele olha a sua essência. E Ele fala para nós hoje: você é um poderoso guerreiro. Você é uma poderosa guerreira. Você é uma poderosa guerreira. E a palavra de Deus no 16 fala: eu estarei com você. Não tenha medo, eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só. Todos os midianitas como se fosse um só. Mas a palavra começou dizendo que eles eram muito numerosos.
que eles eram demais, que era gente demais. E agora Deus libera uma palavra: eu vou estar com você, e você vai derrotar como se fosse um homem só. Porque na verdade não tem a ver com a gente. Na verdade tem a ver com quem a gente carrega. Com quem a gente carrega. E o texto continua dizendo que mesmo depois dessa palavra de encorajamento, que mesmo depois dessa cura na alma, que mesmo depois dele ter essa convicção que o Senhor estaria com ele, ele continua o questionamento. Ele continua. Em Juízes 6,17 diz assim: ah, papai, então presta atenção. Se de fato posso contar com teu favor, dai-me um sinal. Olha os questionamentos. Ele já foi curado nas suas emoções. Ele já foi curado na sua identidade. E agora ele começa a dizer assim: tudo bem, mas agora se o Senhor é comigo, então deixa eu te pedir uma provinha. Quem nunca fez? Você percebe que ele te conhece? Porque às vezes a gente fala assim: nossa, eu queria ser igual a pastora Lidiane. Ela sobe lá e ela tem uma autoridade. Ah, engana você. Passei mal ontem a tarde inteira na hora que eu fiquei sabendo que eu ia ministrar. Sério? Porque na verdade foi uma surpresa esse negócio, né? Meu esposo chegou essa semana e falou: ah, amor, eu queria ministrar. Domingo, né? Aí na segunda-feira a oração foi um mover. Gente, que semana. Quem não veio perdeu. Foi a melhor oração que nós fizemos até hoje. Eu falei: gatinho, não, você vai ministrar que eu quero te ouvir. Eu preciso te ouvir porque eu estou ficando muito na salinha de crianças. Aí ontem à tarde a gente tomando café, de repente eu estou mexendo no Instagram, vejo lá, uai, minha foto. Falei: não acredito nisso. Falei: gatinho, você falou pro Josué lançar no Instagram? Ele falou: não, aí eu queria ministrar. Então nós dois fomos pegos de surpresa, entendeu? Mas deixa eu te falar algo. O Senhor já sabia que eu teria que estar aqui. E está tudo certo, porque é Ele. Você entende? Deus não olha a sua fase. Deus olha a sua essência. Deus olha a sua essência. Aqui de novo ele começa a questionar Deus. Ele fala: Senhor, então tá, se realmente eu posso contar, então me dá um sinal. Me dá um sinal. Eu vou ali preparar uma comidinha especial e o Senhor continua sentadinho aqui me esperando. Olha só o que ele pede para Deus. Eu vou ali preparar uma comidinha bem gostosa, igual a Natália sabe fazer, que é muito maravilhosa. E você fica aqui, Senhor, que agora eu volto. O que você acha que Deus fez? Ficou esperando a comidinha de Gideão. Ficou. Lembra que eu te falei que nós temos um Deus paciente? Depois ele continua as suas indagações. Lá em Juízes 6,36, ele pergunta de novo. Ele fala: Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma lã. E o Senhor não vai deixar o orvalho molhar a lã. Outro questionamento. Outro questionamento, outra indagação. Aí não a molha. Aí depois ele inverte, Robson, um pedido. Falou: agora vai molhar a lã e não vai molhar em volta. E Deus faz de novo, conforme ele pediu. Ah, se fosse eu já falava: pelo amor de Deus, gente, chega. Por favor. Ele não. Porque ele é amoroso, porque ele se importa, porque ele quer ver você crescer, porque ele quer ver você romper, porque ele sabe das suas dores, ele sabe dos seus questionamentos, ele sabe das suas indagações. E o que importa para ele é te levantar, é te capacitar, é te fazer enxergar, é te levar para o propósito, para o cumprimento do propósito. Mas o mais tremendo, e eu já estou quase encerrando, o mais tremendo acontece em Juízes 7, 10 e 11. Ele diz assim, o próprio Deus agora fala para Gideão. E ele fala: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo, Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar.
Você consegue enxergar o medo nessa história? Sabe, hoje de manhã eu estava orando e pedindo para Deus. E eu fiquei confusa na hora de definir o tema. Porque eu pensava assim, eu quero ministrar sobre medo. E o Senhor ministrava no meu coração, medo não vai te paralisar. O medo não vai te paralisar. Porque esse é um tipo de sentimento que acomete todo mundo. Não é só você. Só que cada um na sua área. E é tão engraçado, a Sueli escolheu uma canção, acho que foi a segunda canção, e ela falou sobre o medo. Quando Moisés fala, né, se o Senhor não for, eu não vou não. E eu não falei para ela o tema da palavra. Eu não falei. E ela começa cantando essa canção, que Moisés estava com medo. Moisés estava com medo. O desfecho dessa história está em Juízes 8, 22. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Isso já era conhecido para nós. Porque eu tinha convicção e plena certeza que o Senhor traria a vitória para Gideão e todo aquele povo de Israel. Mas na verdade o processo não está, o desfecho não era só a vitória, o desfecho era a cura. Deus não queria trazer somente a vitória, porque se você depois voltar com o tempo e ler a história, Gideão não fez nada. Sabe como que venceu? Eles lutaram entre si, Jefferson. Entre si, Robson. Eles estavam guerreando entre eles. Gideão não fez nada. Um começou a matar o outro. Sabe quando o inimigo mata ele mesmo assim? Eles se mataram de um medroso a um poderoso guerreiro. Sabe por quê? Porque fé não é ausência de medo. Nós vamos ter medo. Em muitas circunstâncias nós vamos ter medo. Nós vamos ter medo do empreendimento novo. Nós vamos ter medo da maternidade. Eu lembro quando eu fui decidir ter filho. A gente estava passando por uma crise financeira muito grande. Eu já compartilhei isso com você algumas vezes. Mas mulher, ela precisa de uma certa segurança, né? A gente quer ter uma casa primeiro. A gente tem um recurso financeiro primeiro, enfim. E eu não poderia ter isso. Mas eu me lembro que eu recebi uma palavra da minha pastora. E ela falou: Lidiane, você precisa andar pela fé. Com a bênção, com a chegada do seu filho, Deus vai derramar uma nova medida de prosperidade. O que aconteceu dentro de mim? Medo. Medo. Porque fugia do meu controle. Eu queria ter controle financeiro da situação. Eu queria ver aquela condição financeira no meu banco. Eu queria ver o recurso financeiro no meu banco. Eu queria ver tudo aquilo de forma materializada. Entende? Medo. Todos nós somos cometidos de medo em alguma circunstância, em alguma situação. E o Senhor sabe disso. Ele sabe do nosso medo, Ele sabe da nossa angústia. Há uns 15 dias atrás eu comecei a fazer uma mentoria. Algumas pessoas me chamando, me pedindo. Eu decidi fazer uma mentoria para mães de crianças e adolescentes sobre gestão financeira. E já tem alguns materiais escritos. Eu mexo com dinheiro desde 7 anos de idade. Já também compartilhei algumas vezes com vocês. Mas sabe o que é relutar, Elismar, com isso? Eu falo, gente, porque para mim o que é óbvio, não é óbvio para você. Mas eu achava aquele ridículo. Eu falei, gente, o que eu vou ensinar? O que eu vou fazer? Para mim era tão assim, tudo isso aí todo mundo sabe. O que eu vou falar todo mundo sabe. Abri uma turma com 7 pessoas. Só 7. Mas assim, cada vez que eu termino o módulo, que eu ouço o testemunho das meninas, eu percebo que eu precisava obedecer e que é Deus quem está falando através de mim. Mas eu tive medo. Eu tive medo. Talvez vocês, para abrir o Happy Day, né? Na época de crise, de pandemia. É assim, nós somos cometidos de medo, porque medo não é ausência de fé. Fé não é ausência de medo, ao contrário. Não é. Sabe, eu sei que às vezes nós estamos passando sim por essa situação. Eu sei que às vezes nós estamos passando por adversidade. E o Senhor me trouxe aqui hoje, porque essa história pode ser a sua. Porque talvez você tenha se enxergado como o Gideão se enxerga.
Porque talvez você tenha olhado no espelho e visto só as adversidades que têm acontecido. As circunstâncias contrárias têm pegado uma vazão, uma proporção muito grande. Muito grande, você não consegue se ver assim, como um poderoso guerreiro, como uma poderosa guerreira. Às vezes você está cansado. Eu queria chamar a equipe aqui em cima. Às vezes você está passando por questionamentos, por indagações. Às vezes você está passando por perguntas. Eu sei que aqui eu tenho pessoas que podem estar doentes emocionalmente, angustiadas emocionalmente, não conseguindo ver saída, porque essa era a história de Gideão. Ele não conseguia ver saída na vida dele. Ele não conseguia enxergar um rumo, uma luz, um norte. Talvez pessoas que já desistiram do seu casamento, porque perderam a esperança. Assim como aconteceu com Gideão, ele já tinha perdido a esperança. Ou quem sabe até pessoas pensando em tirar sua própria vida, com pensamentos ruins. Feche seus olhos. O Senhor hoje Ele tem uma história diferente para você. O Senhor, Ele não desistiu de você. O Senhor, Ele sabe o tamanho da sua dor. E Ele tem o remédio certo para as suas emoções. Ele tem uma história diferente, de uma medrosa para uma poderosa guerreira.